Bem-vindo ao canal. Duas notícias nesse vídeo retiradas do site americano Bound into Comics. A primeira traz o chefão da Marvel, o Kevin Feige, comentando sobre o retorno do Wolverine no filme Deadpool e Wolverine e como isso pode ajudar a trazer de volta o Homem de Ferro e o Capitão América para a Marvel no cinema. A segunda notícia traz o ex-editor da Marvel, o Jim Shooter, comentando sobre como os quadrinhos atuais não são mais entretenimento e se transformaram em uma inútil, indesejada e maliciosa propaganda ideológica. Como sempre faço nesses vídeos de notícias, primeiro trago a notícia e em seguida deixo os meus comentários sobre os fatos apresentados. Mas, antes de continuar, eu lembro que qualquer canal, grande ou pequeno, existe em função dos inscritos. Não sei porquê, mas esse aqui parece ser uma exceção à regra, já que pelo menos 85% das visualizações são de não inscritos. Se acontecesse o mesmo com todos os canais, o YouTube nem existiria, porque ninguém faria vídeos. A média aceitável fica em torno de 40% de não inscritos. Se você assiste os vídeos sem se inscrever, faça a sua parte e se inscreva agora. E se já é inscrito aqui, agradeço mais essa visita. E agora, vamos ver o que o poderoso chefão da Marvel, o Kevin Feige, andou falando. O chefão do Marvel Studios, Kevin Feige, disse que depois de Hugh Jackman ter aparecido em Deadpool e Wolverine, é uma prova de que Robert Downey Jr. e Chris Evans também podem voltar ao universo cinematográfico Marvel, desde que, abre aspas, seja feito com grande cuidado, fecha aspas, uma confirmação de que o retorno dos dois Vingadores está sendo mesmo considerado como uma última tentativa de salvar a Marvel no cinema e de sua reputação que implodiu, Kevin Feige aposta as fichas de que a participação de Hugh Jackman como Wolverine é capaz de trazer de volta o Homem de Ferro de Downey Jr. e o Capitão América de Chris Evans em uma última missão. Em uma entrevista, quando perguntado sobre como os dois Vingadores poderiam ser revividos, o poderoso chefão da Marvel explicou que não há informações concretas sobre algum desenvolvimento sobre isso, mas, se acontecesse, seria de um jeito que respeitasse os seus legados. Feige disse, abre aspas, esse é o segredo. Como você conseguiria manter o que veio antes e de uma grande maneira? E nós passamos os 2 últimos anos planejando como faríamos isso com o Wolverine. Estamos orgulhosos do que conseguimos com o Wolverine. Acho que a participação de Hugh Jackman como o personagem é um sinal de que isso pode ser feito, se tomarmos muito cuidado, fecha aspas. Devido ao fato de o UCM ter demolido em absoluto todo o material fonte nos últimos anos, isso sugere que o chamado respeito pelos personagens não se aplica às versões encontradas nos quadrinhos originais. Parece que ele se refere a algum tipo de reverência para as suas versões nos filmes de cinema. Em uma outra entrevista para Empire Magazine, Feige disse que tentou dissuadir Hugh Jackman de reprisar o seu papel, para que ele não fosse arruinado após o seu fim no filme Logan. Ele disse, abre aspas, deixe-me aconselhá-lo, Hugh, você tem o melhor final na história do Logan. Não é algo que você queira desfazer, fecha aspas. Já em 2023, quando perguntado sobre a potencial volta do Homem de Ferro, Feige assegurou de que não havia planos que iriam estragar o sacrifício do herói em Avengers Endgame. Ele declarou, abre aspas, vamos manter o momento e não tocar naquele momento de novo. Trabalhamos duro por muitos anos para conseguir aquilo e não queríamos magicamente desfazer o que foi feito. Fecha aspas. Quanto aos atores em si, tanto Downey Jr. quanto Chris Evans admitem que estariam abertos à ideia de reprisar os seus papéis como super-heróis. Perguntado sobre a possibilidade de reviver o Homem de Ferro, Downey Jr. declarou, abre aspas, está em meu DNA. Provavelmente, o meu personagem mais parecido comigo e que as pessoas mais gostaram, mesmo que ele seja muito mais legal do que eu. Eu estou com a mente aberta quanto a essa ideia, fecha aspas. Chris Evans foi perguntado sobre a possibilidade de reviver o herói bandeiroso e ele disse, abre aspas, sim, talvez. Nunca diria nunca,
já que foi uma maravilhosa experiência, mas quero que seja vinculado às ideias originais. Fecha aspas. Esse é o chamado controle de danos. Os dois devem votar e ele já sabia disso. E se isso acontecer, também é uma consequência de toda essa falta de talento que tomou conta da Marvel e de toda a indústria de entretenimento na última década. Quanto a respeitar os seus legados, espero que eles não estejam falando de algo parecido com o que fizeram com o Thor. E também não vai adiantar muita coisa se eles fizerem com o Homem de Ferro e com o Capitão América o mesmo que fizeram com o Wolverine, que foi transformado numa piada. Talvez façam algo vergonhoso, como a história acontecer em outros momentos da vida dos heróis, ou pior ainda, em outras dimensões ou coisa parecida. De qualquer maneira, querem destruir o que já foi feito. Não acho uma boa ideia e mostra a incapacidade de criar novas e melhores histórias. Além do mais, tanto o Homem de Ferro quanto o Capitão tiveram um final como um ponto alto nas suas histórias. Para que desfazer o que ficou bom? Para mim, tudo isso não passa de Kevin Feige, assim como toda essa indústria woke, admitirem a sua própria derrota, a sua própria incapacidade e a sua própria incompetência. O ex-editor da Marvel, Jim Shooter, detonou o atual estado dos quadrinhos ocidentais. Abre aspas, era para ser entretenimento, mas a maior parte é propaganda. Fecha aspas. Na opinião de Jim Shooter, não só os quadrinhos ocidentais vão mal das pernas, mas a principal razão é que eles priorizam a propaganda acima do entretenimento. Shooter, que foi editor da Marvel entre 1978 e 1986, e que durante a sua passagem a Marvel trouxe arcos como o Demolidor de Frank Miller, o Thor de Walter Simonson e o Homem-Aranha de Roger Stern, e apresentou aos leitores o conceito de crossovers com os heróis Marvel nas Guerras Secretas. Ofereceu a sua opinião sobre o atual estado da indústria de quadrinhos em uma entrevista a um canal do YouTube. Perguntado sobre como ele percebia o estado atual da indústria de quadrinhos, Shooter disse, abre aspas, acho que eles se esqueceram de como fazer o negócio funcionar. Não sei se alguém liga para qualquer palavra que eles dizem. Ninguém quer ler propaganda. Só é chato e há muitos recomeços horríveis acontecendo. Eu respeito as intenções dos criadores e Jack Kirby nunca quis que Thor fosse uma mulher. E Jack Kirby e Joe Simon estão rolando em seus túmulos porque eles transformaram o Capitão América em um integrante da Hydra ou algo do tipo, e que ele sempre foi assim. Isso é apenas errado. Não faça isso. Continue leal ao personagem. Fecha aspas. Falando da sua própria experiência, Jim Shooter disse, abre aspas, eu costumava mostrar às pessoas os quadrinhos antigos, de Lee e Kirby, da década de 1960. Eu tive um novo escritor em Capitão América e eu apresentei a primeira aparição do Capitão em Avengers número 4, e ele lutava contra o Namor, e de alguma maneira ele não se lembrava do Namor na Segunda Guerra. E quando o Namor ia jogá-lo contra uma pedra, o Capitão pensou que o adversário era muito mais forte, mas ele iria achar um jeito de superar o Namor. E é isso que eu digo. Ele é corajoso e nunca desiste. Expliquei isso ao escritor, e ele começou a escrever como se o Capitão fosse o Capitão Republicano, mas ele não é. Ele representa os ideais da América, e não de uma linha política. E Roger Stern entendeu, e acho que ele foi um dos melhores escritores que tivemos. Tivemos ótimos escritores que se mantiveram fiéis ao material original, como David Michelinie, Larry Hama, Walter Simonson e J.M. DeMatteis. Perguntado sobre se os quadrinhos poderiam ter uma nova era de ouro, Jim Shooter respondeu, abre aspas, alguém que sabe o que fazer deveria estar no comando. Onde está o próximo Stan Lee? Muitos dos quadrinhos independentes são interessantes, têm boas ideias, mas eles não têm treinamento e eles são difíceis de ler, não são estruturados da maneira certa. Então, não são tão bons quanto deveriam ser. E as grandes, ou as que foram grandes no passado, têm algum bom talento, mas não tem ninguém para capitanear o navio. Não vejo ninguém ensinando nos dias de hoje, fecha aspas. Depois, ele foi perguntado se isso acontecia porque os leitores estão mais interessados nos desenhos do que na história, e Shooter respondeu, abre aspas, os quadrinhos apenas não são bons, e isso não tem nada a ver com o leitor.
Eles não sabem o que fazer porque estão na indústria de entretenimento, mas não estão se concentrando em fazer entretenimento. Eu não me importo se você tem algo a dizer sobre o que chamam de justiça social. O personagem vai dizer, certo? Não faça isso. É você doutrinando o leitor, e isso é propaganda, e o leitor não quer ler sobre isso. Se um personagem expõe seu ponto de vista, tudo bem, já que é o ponto de vista do personagem. Se tivesse alguém que soubesse o que fazer para liderar, seria bom. Fecha aspas. E agora vamos à minha opinião sobre o que Jim Shooter falou. Jim Shooter está 100% correto quando diz que eles fazem propaganda ideológica. É uma vergonha e um desrespeito usar esses personagens criados com honestidade para propósitos desonestos e maliciosos por pessoas que são os verdadeiros e autênticos vilões da nossa sociedade. Quadrinhos foram criados para divertir e não para ensinar as pessoas como elas devem enxergar o mundo. Quando eu comprava uma edição dos X-Men ou do Homem-Aranha, queria ver as aventuras dos heróis, e não o ponto de vista de uma pessoa mal intencionada e maliciosa que está por trás, escrevendo as histórias. Lembro que quando os quadrinhos eram entretenimento e não propaganda, pontos de vista políticos que apareciam, por exemplo, em histórias do Homem de Ferro, do Hulk ou do Quarteto, ajudavam a contar a história. Não estavam ali para direcionar o ponto de vista do leitor e nem para que a história se transformasse em uma chata e obcecada propaganda ideológica. Fazia parte da diversão e do entretenimento. A indústria de entretenimento atual não merece mais nenhuma chance da minha parte. Não passa de uma desmoralização em massa do que foi feito anteriormente, e um apagamento da nossa própria cultura. Somente verdadeiros vilões, gente realmente má, pode fazer algo assim. Marvel e DC usam escritores que genuinamente odeiam os personagens e o seu público. Portanto, além da minha crítica, eles só têm o meu desprezo. De qualquer maneira, hoje eu leio as republicações das histórias antigas, de preferência em edições importadas, porque venho notando que os editoriais nas edições das editoras nacionais, todas dominadas por esquerdistas obcecados por ideologia, vêm ficando tendenciosos. E até mesmo, em certo sentido, até as traduções também vêm ficando tendenciosas. Então era isso. O que acha desses assuntos todos aí? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.